Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gira na Política. O nosso programa, ele tem como objetivo falar sobre a importância da política na nossa vida. Hoje o nosso convidado é o Hamilton Martins, vereador na cidade de Igarapé, e ele vai compartilhar vários assuntos conosco. Nós vamos falar sobre infraestrutura, sobre saúde e até mesmo sobre comunicação. Vou deixar ele se apresentar, porque ele tem um currículo extenso para dividir com nós aqui um pouco do conhecimento dele. Hamilton, seja muito bem-vindo. Quero agradecer pelo senhor estar aqui presente. Eu sei que é uma agenda, imagino, extremamente corrida, mas agradeço, tá? Pelo senhor ter vindo, ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, o Aham. convite de estar aqui. Acho que é sempre muito importante essas oportunidades que nós temos de compartilhar um pouco do nosso trabalho, que de alguma forma é extremamente relevante para as pessoas, tendo em vista que o nosso papel é representativo, além, Uhum. obviamente, legislativo e fiscalizatório. Eu me chamo Hamilton Martins, como anunciado, tenho 47 anos, casado com a Simone, pai da Ana, da Gabriela, da Valentina, da Vitória, do Júnior. Família grande, né? Família grande. E assim, graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias por isso, né? Porque filhos são bênçãos. Uhum. Então a gente tem sempre que agradecer. Sou formado em Ciências Econômicas, tive a oportunidade de estar na iniciativa privada durante muitos anos, atuei muito na área administrativa financeira, Uhum. onde me consolidei como profissional dessa área. E em 2016 resolvi colocar o nome à disposição, porque entendia que era o momento de tornar o conhecimento adquirido, no banco de faculdade, bem como na iniciativa privada, acessível à coletividade. Então a gente resolveu colocar o nome à disposição da população e, graças a Deus, a gente conseguiu vencer a eleição em 2016 e em 2017 começou a nossa trajetória. Uhum. E aí, Hamilton, como nós já estamos falando, o senhor tem uma longa caminhada aí no cenário político, no seu terceiro mandato, isso demonstra que os seus eleitores e que a população tem confiança no trabalho do senhor. Como que tem sido esses 3 mandatos trabalhar para a sociedade? Bom, para mim muito gratificante, né? Como eu disse, quando colocamos o nosso nome à disposição, ainda em 2016, nós tínhamos o propósito verdadeiro de dar voz à população. Eu, particularmente, sou residente desde Uhum. 2007 de uma região de Igarapé, o bairro Novo Igarapé, uma região composta por aproximadamente 12 bairros, e naquela oportunidade entendíamos que era uma região carente de representatividade. Nós víamos a cidade crescendo, no entanto, sem um olhar do poder público para esta região. E na oportunidade entendíamos que seria importante que aquela população tivesse voz. E Uhum. Tivesse ali um representante, né? exatamente. E por isso a gente colocou o nome à disposição. Como disse, entendia que era hora de colocar a serviço da coletividade o conhecimento adquirido, né, tanto na universidade, bem como na iniciativa privada. Fomos bem-sucedidos e de lá para cá a gente tem entregado os resultados que a população espera. E graças a Deus, como você bem disse, você falou na palavra confiança, Uhum. e eu acho que ela é fundamental para descrever a nossa trajetória, porque quando eu me coloquei à disposição, eu apresentei um projeto de representatividade. E eu fui Para esse fiel local, para esse espaço para aí. esta região. E eu fui fiel a esse projeto desde o primeiro dia do nosso mandato, né, 1º de janeiro de 2017. E graças a Deus, a população reconheceu isso. Nós fomos eleitos em 2016 com 276 votos à época. Em 2020, nós fomos reeleitos com 547 votos, ou seja, O nós dobro. dobramos a votação. E agora, em 2024, nós fomos reeleitos com 964 votos.
Ou seja, mais uma vez nós dobramos a votação. Então, a sensação que dá é a de dever cumprido e, obviamente, de uma responsabilidade maior ainda de continuar entregando resultados. Até por ter mais pessoas confiando no trabalho do senhor, né? Exatamente. Porque o senhor inicia falando que era 200, depois 500, agora 900, e eu tenho certeza que um desses motivos é por esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí, porque o que que acontece, vereador? Às vezes, o vereador, ele é eleito e aí ele vai esquecendo ali, né? Porque outra coisa também que é importante, quem está assistindo o nosso programa entender que o vereador, a função dele ali é, como o senhor mesmo falou, é averiguar, legislar, olhar, ver se está sendo cumprido, se o executivo está ali executando essas demandas. E eu acredito que justamente por isso. Então, como o senhor está ali no dia a dia, informando, olhando, acredito que não seja fácil, né? Sem dúvida. Na verdade, como você bem disse, do ponto de vista fiscalizatório, o executivo, quando disputa a eleição, ele apresenta à sociedade um plano de governo. Uhum. É papel do vereador eleito fazer valer, de alguma maneira, fiscalizando aquela proposta de governo, para que aquelas benfeitorias propostas cheguem lá na ponta para o cidadão. Para além disso, né, no ato de legislar, ao ouvir a sociedade, poder propor leis que de alguma forma possa melhorar a vida do cidadão ou até mesmo garantir direitos, Uhum. porque muitas das leis que nós propusemos e buscamos aprovar na Câmara Municipal de Igarapé, ela vem sempre no, no objetivo de garantir direitos à população, direitos, acessos. Então, extremamente importante. E para além dessas duas funções, a principal função para mim no vereador, que é o ato de representar, porque eu Uhum. sempre digo o seguinte: quando nós colocamos o nome à disposição ainda em 2016, na minha primeira reunião, uma reunião que contava aproximadamente com 70 pessoas, eu fiz uma pergunta para aquelas pessoas se alguma delas poderia me descrever o conceito ou definição de democracia que elas tinham entendimento. Quando eu percebi um silêncio absoluto, ninguém quis falar, eu então descrevi o entendimento que eu tenho de democracia. Inclusive, eu vou até parafrasear aqui um famoso presidente norte-americano, né, Abraham Lincoln, que definia a democracia como um governo do povo, pelo povo e para o povo. Quando eu expus para aquela plateia essa definição, todo mundo se assustou, porque eu perguntei para eles: hoje o regime que nós temos é o regime democrático, Sim. e este é o conceito de democracia. Algum de vocês aí se sente numa democracia? Todo mundo respondeu que não. Aí foi quando eu disse: pois bem, é este o motivo de eu estar aqui. É este o projeto que eu tenho para vocês. O senhor veio ali com um diferencial. Exatamente. Falei para eles: é isso que eu quero, inserir vocês no processo decisório da administração pública municipal, dando voz a vocês para que essa interlocução, né, representante e poder executivo, possa se transformar em benfeitorias para a população. E até para o cidadão de Igarapé, ele se sentir ali pertencente. Sim, Ou seja, nós estamos aqui discutindo melhorias para a cidade e nós sabemos o quão é importante para a pessoa quando ela faz parte ali. sim, Ela simplesmente ela não é simplesmente informada sobre o que está acontecendo. sim. Ou seja, pelo que o senhor está descrevendo, o seu governo ali é feito juntamente com os seus eleitores, Sem dúvida. discutindo ali. Inclusive, lá na região, nós temos muitos grupos de WhatsApp, que hoje virou uma ferramenta Importantíssimo, né? importantíssima de comunicação. E eu estou praticamente na maioria desses grupos. Quem ouvir essa entrevista
Saberá, por exemplo, nós temos grupos nas comunidades e eu estou inserido nos grupos das comunidades e grupos também de segmentos distintos. Ou seja, o parlamentar, o Uhum. representante lá do lado da população 24 horas. Na fonte. Exatamente. Porque tudo que acontece, geralmente o pessoal coloca no grupo e lá nós estamos para representar, para orientar, para colher a demanda, para apresentar o executivo e para torná-la realidade. Ou seja, uma pesquisa de mercado bem assertiva. Sem dúvida. Bom, e Hamilton, e aqui, eu vou até dar uma lida aqui, porque o senhor hoje ocupa, assim, várias funções na cidade de Igarapé, dentro da Câmara, presidente das comissões de finanças, orçamento, comissão, de comunicação e relação pública. Como essa experiência em diferentes áreas ajuda o senhor aí para ter uma visão mais ampla sobre o que a cidade precisa? Natália, a gente fala, por exemplo, sobre representatividade, né, do ponto de vista regional, Aham, porém o mandato parlamentar é um mandato do município, para a né? cidade toda ali, né? Nós estamos vereadores para o município. Uhum, Óbvio que a questão regional ela tem um peso na representatividade porque a gente esbarra nas pessoas o tempo todo, quando vai tomar um café, ou num grupo de WhatsApp, ou quando a gente vai ao supermercado, ou quando a gente anda pela rua. Então é natural que, do ponto de vista representativo, a gente esteja muito vinculado a um a determinado uma local. determinada região. Mas, graças às informações, às redes sociais, muitas pessoas de outras comunidades nos procuram para poder colaborar. Porém, do ponto de vista do mandato, a gente consegue contribuir com o município em várias frentes. Uhum, Seja na captação de recursos, via governo federal, através de convênios para os quais o município se cadastra, e, obviamente, através de interlocução política que a gente uhum. faz, né, com o governo federal, com o próprio Congresso Nacional, a gente consegue viabilizar recursos via convênio para a cidade. Conseguimos também viabilizar recursos de emendas parlamentares, né, com os deputados que a gente representa. Então a gente faz um trabalho de captação de recursos, o Uhum. que de alguma forma contempla toda a cidade, e para além disso, o trabalho representativo enquanto instituição Câmara. O vereador Hamilton hoje está primeiro secretário na mesa diretora, Uhum. desde o biênio passado. O vereador Hamilton está, como você bem disse, presente nas principais comissões da casa. Hoje eu estou relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Uhum. Portanto, todo e qualquer projeto que adentrar a Câmara Municipal, seja do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo, é do vereador Hamilton a responsabilidade de ler, entender, orientar parecer de constitucionalidade ou não, para que aquele projeto siga ou não tramitando. Então, olha o tamanho da responsabilidade. É bom que quem está assistindo o programa vá entendendo aí, e até porque às vezes demora algum Sim, projeto ser aprovado, porque tem todo ali um cronograma, né? sem dúvida alguma. E para além da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da qual estou relator, como você citou, estou presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, comissão que debate toda e qualquer pauta atinente ao orçamento público. Nós estamos presidentes, assim como também presidente da Comissão de Comunicação e Relações Públicas, que é uma comissão também extremamente importante da Câmara, onde nós debatemos qualquer tipo de projeto atinente a esta área, né, seja de comunicação, seja de relações públicas. Né? A nossa Câmara, por exemplo, é uma Câmara que gosta muito de homenagear e reconhecer todos aqueles que prestam ou prestaram um grande serviço para a cidade de Igarapé. Então, é dessa comissão a responsabilidade de avaliar essas homenagens, essas Uhum. honrarias, para que o projeto siga tramitando também. E aqui também, quando a gente fala sobre a comunicação, você suspeita falar, né, Hamilton? Que é uma Sim. área, assim, que
Eu falo que a comunicação é muito poderosa, inclusive nós estamos utilizando ela aqui até mesmo para levar as informações para quem está assistindo. E quando a gente fala sobre a questão da comunicação, hoje a gente consegue passar essas informações para os eleitores, eles conseguem ali acompanhar o que cada vereador está fazendo, como que está. No primeiro episódio do Gira na Política, eu conversei com um assessor de comunicação política e ele foi falando que hoje, assim, se tem um projeto, se a gente vai entregar esse projeto daqui 2 meses, que as pessoas acompanham ali nas redes sociais mesmo, se demora um dia, manda mensagem. Hoje você sente que o eleitor ele está ali mais presente? Via as redes sociais, ali Olha, cobrando, elogiando. sem dúvida alguma, os meios de comunicação hoje vieram para enriquecer o processo político, haja vista que hoje a população pode e deve acompanhar aquele para qual escolheu representá-la. E a gente vê isso como fundamental, porque meu sonho sempre foi ter uma comunicação ativa, principalmente do ponto de vista institucional. A nossa Câmara, quando nós começamos, eu comecei, por exemplo, em 2017, nós não tínhamos um setor de comunicação. A partir de 2023, fizemos questão de criar esse setor na Câmara Municipal. Separado ali, só voltado para a área da comunicação. Exatamente para que a Câmara conseguisse compartilhar com a população de Igarapé todo o seu dia a dia, projetos, publicações, de uma maneira geral, além de auxiliar também os vereadores neste processo de comunicação institucional. Uhum. Quando o vereador, por exemplo, tem a oportunidade de apresentar um determinado projeto e ele deseja compartilhar esse projeto pós-aprovado com a população, nós temos a Secretaria de Comunicação para ajudá-los nesse trabalho. Então, isso facilitou muito a comunicação da Câmara Municipal com a população. E Assim, aproximou. é algo que a gente deseja ampliar cada vez mais, porque entendemos que essa aproximação traz transparência para o trabalho do legislativo e um senso de pertencimento do cidadão, do eleitor, com o seu representante e com a Câmara Municipal. Muita coisa, né? Sem dúvida. E aí também um dos pontos mais, assim, não vou dizer o mais importante, mas um outro ponto também no qual o senhor tem uma atuação forte é em relação a infraestruturas. Quais são essas demandas hoje, assim, o que o senhor tem trago, né, assim, para Igarapé ou tem buscado? Natália, por isso que eu falo que na tríade que compõe um mandato parlamentar, né, legislar, fiscalizar e representar, eu sempre digo que o ato de representar é, para mim, o mais importante. Primeiro, pelo conceito que eu tenho de democracia, que eu já narrei aqui. Então, entendo que o cidadão só está dentro do processo democrático quando ele se sente representado por aquele que ele escolheu. E é exatamente pelo processo representativo que nós conseguimos avançar muito em infraestrutura numa das maiores regiões de Igarapé. Quando nós começamos, por exemplo, em 2016, apresentando o nosso nome e uma proposta representativa, a nossa região era a região com maior déficit de infraestrutura do município de Igarapé. Bairros sem iluminação pública, outros com os postes, mas sem a luminária, outros sem água potável. Dá para imaginar, pleno século XXI, um bairro sem o fornecimento de água? Não dá. Isso é de uma coisa assim, básico do básico absurda, do básico. né? Porque esses serviços básicos, a manutenção, o acesso é questão de dignidade humana. Com certeza. Então, quando nós começamos, muitos bairros não tinham fornecimento de água, pavimentação asfáltica praticamente não existia na região. E às vezes, quando a gente fala em pavimentação asfáltica, parece que você está simplesmente falando, acabar com o barro e a poeira. Não. A pavimentação asfáltica, ela vai muito além disso. Por quê? Muitas das comunidades
que nós temos lá na região, Uhum. elas eram privadas de importantes serviços públicos porque não havia pavimentação. Por exemplo, Aí não chegava lá. não, coleta de lixo porta a porta, não tinha. Por quê? O caminhão não conseguia adentrar na comunidade, principalmente em período de chuva. Eu ia perguntar isso, perguntar sobre o período de chuva, Exato, porque não conseguia. Transporte escolar. As crianças tinham que andar geralmente 1 quilômetro, 1,5 quilômetros ou mais para terem acesso ao transporte escolar nas vias principais. Serviços de correios, dentre outros serviços, eram privados às populações dessas comunidades porque não tinha como chegar. Quando uma pessoa, por exemplo, passava mal, precisava de um atendimento ambulatorial, como que fazia? Não tinha jeito. Muitas das vezes tinha que recorrer a vizinhos, né, que muito solidários ajudavam uns aos outros para poder deslocar aquela pessoa para o hospital, porque não tinha condição de uma ambulância entrar. E graças a Deus, graças a esses avanços em infraestrutura, nós conseguimos chegar com muitos serviços. Para além da questão da mobilidade, a gente conseguiu chegar com a coleta de lixo porta a porta, né? Conseguimos chegar, por exemplo, com o transporte escolar, praticamente em todas as comunidades. Então, o ônibus pega as crianças na porta. Então, é algo assim que me marcou bastante ao longo desse tempo, porque eu vivi e vivia isso com eles. Pisava na poeira, pisava no barro. Quando chovia, a gente estava lá na comunidade também, tentando ajudar de alguma forma. Então, quando a gente foi trabalhando e foi vendo essas coisas acontecer, é um sentimento de dever cumprido danado e aquele sentimento de continuar nessa mesma luta para chegar aonde nós ainda não chegamos. E se Deus quiser, nós vamos chegar. com certeza. E o que demonstra isso é que o seu eleitorado foi aumentando, Sim, né? E aí a gente olha que essa questão da infraestrutura, como o senhor bem falou, traz um pouco de dignidade, sem porque é dúvida. o básico do básico. Sem dúvida. Pra você ter E olha que Igarapé está aqui, nós somos Sim, vizinhos. bem Tá próximo, né? bem? Mano, inclusive, gosto muito da cidade de Igarapé, tá? Não, a cidade de Garapé é uma cidade Muito maravilhosa. acolhedora, Eu fui fazer uma uma visita, gastronomia muito eu boa. fui fazer uma visita em 2007 e nunca mais voltei. De, nunca mais voltei. Eu sou natural de Santa Luzia, né? E assim, fui lá para Igarapé em 2007, O senhor veio visitar, fazer uma visita e ficou. visitei Igarapé e nunca mais saí. A verdade é essa. Mesmo? E aí a gente resolveu estabelecer moradia lá e já Isso. são 18 anos de Igarapé. Ai, não sai mais, não. Ah, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Inclusive, uma das coisas também que me motiva bastante como representante é essa dívida de gratidão que eu tenho com o povo de Igarapé por terem me acolhido, né? Não, com Acolhido a mim e a certeza. minha família. As minhas duas filhas já nasceram. Não vou dizer nasceram em Igarapé, porque a gente ainda não tem maternidade, né? Mas elas são igarapeenses de nascimento, de alguma maneira. Então, a família toda já está. Sim, Bom, e eu acredito também, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, que essas questões dentro da infraestrutura, ela também gera muito emprego, né, para as pessoas lá da cidade. sem dúvida alguma, né? O município, quando se desenvolve, inclusive, geralmente, até o próprio governo federal, com Aham. esses projetos aí do PAC, por exemplo, é uma maneira de ativar a economia e, Uhum. consequentemente, gerar emprego e renda para a sociedade. E com o Igarapé não foi diferente, né? Igarapé experimentou um boom desenvolvimentista nos últimos 8 anos muito grandes. E principalmente nos últimos 4 anos. Foram muitas obras. Na nossa região, por exemplo, foram muitas obras de pavimentação asfáltica, muitas obras de iluminação pública, extensão de rede, substituição de iluminação vapor de mercúrio, que é aquela luz amarela, por uma iluminação de LED, Ah, que é tá. uma iluminação muito melhor e que acaba trazendo uma sensação de segurança melhor para os cidadãos. Avançamos em espaços Teve a esportivos, questão da praças. segurança, se eu não me engano, que foram colocadas algumas câmeras também. Sim, sim. O município investiu no vídeo monitoramento. Aham. Foram muitas e muitas câmeras
espalhadas pela cidade. Então, hoje o município conta com esse sistema integrado de vigilância, que assim também tem colaborado muito, muito para melhorar os índices de segurança pública no Tem município. reduziu os índices de Ah, criminalidade, sem assim, dúvida alguma. consideravelmente? Hoje, Igarapé já era uma cidade considerada segura para se viver. Uma Uhum. cidade pacata, muito tranquila, com aquele, apesar do desenvolvimento constante, né, um desenvolvimento pujante, mas uma cidade com aquele clima interiorano. E com esse sistema de vídeo monitoramento, obviamente, a sensação de segurança aumentou consideravelmente. Principalmente porque esse sistema está integrado às forças de segurança do município. Polícia Militar, Polícia Civil, bem como a Guarda Municipal, que a gente também Ou seja, criou. todo integrado ali, o tempo todo trazendo a segurança ali para a cidade. Igarapé Exatamente. tem o quê? 45 mil habitantes? Segundo dados do governo federal, aproximadamente 49 mil. Mas segundo as nossas fontes Confiáveis. assim, perceptivas, né? Nós achamos que já tem bem mais de 50. Basta ir ao centro de Igarapé num sábado, por volta ali das 10, 11 horas da manhã, que a sensação que a gente tem é que já passamos 50 mil habitantes, sem dúvida. Cidade crescendo, crescendo. Exatamente. Bom, e além de todos esses trabalhos aí que o senhor tem realizado, o senhor ainda tem formação em economia. Sim, E aí, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para gente sobre, porque a gente tem visto que algumas cidades, elas têm tido essa questão de dificuldades em relação ao financeiro, correto? sim. E o que que o senhor acha em relação a isso? O que que pode ser feito para melhorar a economia dessas cidades? Natália, as contas públicas no Brasil sempre foram um desafio em Sim. todos os entes, seja municipal, estadual, federal. Você deve ouvir comumente, né, o pessoal falando sobre a dívida do Estado de Minas Gerais com a Sim, União, sim. quase 200 bilhões de reais, uma dívida que vem se arrastando aí ao longo dos anos. Você deve ouvir o tempo todo na TV economistas falando sobre a necessidade do equilíbrio das contas públicas no plano federal, ou seja, o governo cortar gastos. E no âmbito municipal não é diferente. É muito comum as pessoas falarem em economia em nível federal. No E macro. exatamente por isso nós temos um ministro da Fazenda, nós temos um Ministério da Fazenda, nós temos um Ministério do Planejamento e por aí vai, dentre outros, de alguma forma ligado aos movimentos econômicos. Mas não é comum ouvir falar numa secretaria voltada para a análise das contas públicas do ponto de vista econômico em municípios. E qual que é o problema disso? Isso torna os municípios mineiros, e posso dizer aqui os municípios brasileiros, muito dependentes de repasses, tanto do Estado quanto da União. E isso é extremamente danoso para o município, haja vista que essa dependência faz com que, a um sinal qualquer de turbulência estadual ou federal, principalmente federal, Uhum. os repasses que são destinados a esses municípios, eles caem e, consequentemente, impactam o quê? Lá na prestação de serviço para o cidadão. Aí os municípios se veem em dificuldade e, portanto, precisam reduzir gastos, né, demitir pessoas, e demitindo pessoas você faz com que determinados serviços deixem de ser prestados Uhum. e, consequentemente, isso é péssimo para qualquer cidade. Então, no meu humilde entendimento, inclusive entendimento acadêmico, os municípios precisam criar formas de melhorar a sua arrecadação para torná-los menos independentes. E como eu imagino isso? Como? Através de um processo de industrialização. Entendi. Ou seja, os municípios, eles precisam trabalhar também na captação
de novos investimentos, para que, a partir desses novos investimentos, indústrias, principalmente a indústria de transformação, que é uma indústria que emprega muito e tem uma faixa salarial na média nacional boa. Então, a partir do momento que os municípios trabalham nessa captação, eles conseguem o quê? Através desses investimentos, gerar emprego e renda, e nesse contexto gerar dois tipos de arrecadação diferentes. Uma, pela ótica da produção, que seria o quê? O imposto direto que a empresa que opera paga. É aí quando você fala de uma empresa, por exemplo, de prestadora de serviço, nós temos o ISS, né? Que é um imposto destinado diretamente ao município. E quando você fala de uma empresa que produz para vender, né? Uma empresa que comercializa, ela paga o ICMS, que deste uma parcela volta para o município. E para além dessa arrecadação direta, você tem a que eu chamo indireta, que é a via consumo. Por quê? Esses profissionais que passam a trabalhar e passam a ter uma renda, eles vão consumir. Sim. E à medida que eles passam a consumir, eles estão movimentando a economia local. E esse movimento econômico local também impacta na arrecadação do município. Então, eu acho extremamente importante que os municípios mineiros comecem a pensar a economia também cá embaixo, sob a ótica municipal. Porque senão você fica muito fadado a se concentrar na despesa, ou seja, tem que cortar. Quem sofre? A Lembrando que população? sempre que você corta alguma coisa, porque a gente imagina o quê? Pela presunção de inocência, que o recurso público está sendo bem aplicado. Porque o recurso público, ele não foi feito para sobrar. O recurso público foi feito para ser devolvido à sociedade através de serviço. Então, se você se vê na condição de cortar despesa, você está cortando o serviço lá na ponta para o cidadão. E geralmente as pessoas não têm o hábito de analisar o município também sob a ótica da receita. Então é importante os gestores terem essa visão de também pensar na receita sob o ponto de vista de majorá-la, porque se conseguirem através dessa implementação, dessa captação de novos negócios, oferecendo parques industriais, você consegue o quê? Melhorando sua arrecadação, entregar mais serviços para a população e tornar menos dependente. Tá, vamos lá fazer um resumo para o nosso público, tá? Então, qualquer coisa, o senhor me ajuda. Vamos lá. O senhor fala que hoje a economia está no macro, então a sua ideia é tirar desse macro, trazer para um micro, que seria a cidade. E com isso a cidade criaria ali como que eu posso explicar para quem está em casa? Ela seria mais independente. Como? Investindo em indústria, que aí o quê? Teria mais mão de obra, mais empregos, consequentemente, geraria mais renda para a cidade, que consequentemente essa cidade iria comprar mais. Ou seja, melhoraria ali a economia e o micro, que é o município, não ficaria tão à mercê do macro. É basicamente esse isso. resumo. Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, até fui redundante agora, né? Um exemplo que eu posso dar, por exemplo. O senhor Mas, enfim, confirmou que era o exemplo. as cidades do interior de São Paulo, as grandes cidades do interior de São Paulo, a maioria delas são cidades bem independentes do governo federal do ponto de vista econômico, tendo em vista o desenvolvimento do seu parque industrial. Então, são cidades que contemplam grandes empresas, grandes parques industriais, o que impacta positivamente na arrecadação, né, daquele município e também na arrecadação indireta via consumo através da geração de emprego e renda. Então, o que eu estou dizendo é que os gestores mineiros, né, de alguma maneira, eles têm que se atentar para isso e começar a pensar o município também sob a ótica da receita, fazendo com que a receita do município cresça, independentemente de repasse do governo federal e do governo do estado, para que consiga entregar mais serviços para o cidadão.
investir em qualidade de vida, investir em segurança, investir em infraestrutura e, obviamente, né, ofertar mais emprego para a população, que é o que, no fundo, as pessoas desejam, né? Ter Com o seu certeza. emprego para poder cuidar da sua família, cuidar da sua casa e viver com dignidade, É o mínimo que nós queremos, né? sem dúvida. Mas aí, falando sobre infraestrutura, sobre economia, que nós sabemos que é de extrema importância, mas o mais importante aí é a saúde, Sim. né? E aí, o que que o senhor pode dizer para a gente aí em relação, assim, se tem algum tipo de políticas públicas voltado para a área da saúde, como que está? O que que o senhor tem para dizer para nós aí em relação à saúde? Na verdade, é até importante o assunto economia ter precedido o assunto saúde, por quê? A saúde talvez seja um dos nossos principais gargalos do ponto de vista nacional, inclusive. Uhum, Porque como nós temos um sistema único de saúde, obviamente, a dificuldade federal acaba reverberando numa dificuldade municipal. sim, Porque muitas das demandas que nós temos, a gente atende via SUS. Então é sempre muito desafiador a saúde de qualquer município. Óbvio que algumas medidas locais podem ajudar a mitigar essa dificuldade, mas foi muito importante falar da questão econômica, porque o orçamento público, do ponto de vista constitucional, ele tem algumas obrigações. sim. Mínimo de 15% investidos na saúde, mínimo de 25% investidos em educação, máximo de 54% investido em folha de pagamento. Então, você vê que sobra pouco para você trabalhar com ampliação do investimento na saúde. Porque você também tem cultura, você tem esporte, você tem lazer, você tem obras, inclusive obras que impactam também na saúde. Vou Uhum. te dar um exemplo. Muitas das vezes que as pessoas cobram da gente investimento numa pavimentação asfáltica, vem sempre a observação seguinte nessa cobrança, que o fato da poeira ali causa grandes problemas respiratórios. Sim, Então, quer dizer, você investe na infraestrutura para ter um impacto na saúde. na saúde. Quando você investe, por exemplo, num complexo esportivo, exatamente para você ofertar para a população ações esportivas que, de alguma maneira, né, vai poder contribuir com a melhor qualidade de vida, tendo um impacto também na saúde. E por que da importância do assunto economia preceder a saúde? Se você amplia a sua capacidade de receita, você amplia o quê? A A sua saúde. capacidade de investimento. Respinga lá na E saúde, dentro né? dessa perspectiva de capacidade de investimento, você vai cuidar daquilo que mais importa para todos, que é a saúde. É, porque sem a saúde a gente não tem nada, né, Sem amigo? dúvida, É a sem mais dúvida. importante aí. Hoje, para você ter uma ideia, Natália, não é peculiaridade de Garapé, isso é nacional. Aham, O que que as pessoas mais enfrentam de dificuldade? O intervalo entre a consulta, o exame e o diagnóstico. Geralmente você tem ali de 30 a 60 dias para uma consulta, uhum. ok, bacana. Da consulta vem a solicitação de um exame. Sim, E aí está o nosso maior gargalo. Geralmente os exames demoram muito, muito, alguns 2, 3, um ano, 2 anos. E aí, veja bem, quando você retorna para ter um diagnóstico, a sua situação desse ponto inicial até o momento que você faz um exame e apresenta para o médico, já se deteriorou, já piorou. Então você aumenta o sofrimento da população com relação àquela patologia. Então, se esse tempo fosse menor, a pessoa procura o médico, consulta, o médico pede o exame é feito de forma mais célere, uhum. entregue ao médico e o diagnóstico, o tratamento começa mais rápido. Começando mais rápido, a pessoa sofre menos, porque o tratamento é bem menos dolorido. Então, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta e que a gente precisa superar, né? De alguma forma. De alguma Se a forma. gente ficar acomodado com isso, a gente nem merece ter um mandato parlamentar.
É um assunto muito delicado, né? Sim, E também, o que que eu acredito? Que se gasta mais também. Por quê? Vamos imaginar aí, como o senhor falou, se demorou mais tempo. Aí essa doença está mais avançada, por exemplo, vai ter mais gasto com essa doença, ou seja, sem dúvida. eu não sou boa de Muito economia, sábia a sua mas eu constatação. já imaginei, por exemplo, assim, ó, vamos imaginar, igual o senhor falou do esporte. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu acompanho muitas redes sociais e eu vejo o pessoal falando assim: ah, mas está investindo em quadra de futebol, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Investe numa quadra de futebol, aí as crianças vão lá, estão praticando um esporte. Hoje nós sabemos que o Brasil, infelizmente, tem um número de obesos muito Sem grande. dúvida. E está aumentando. Então, a partir do momento que aquela criança ela está praticando um esporte, ela está tendo uma possibilidade menor de desenvolver uma obesidade. Sim, Se ele não pratica o esporte, ele desenvolve uma obesidade, ele desenvolve outras doenças. E o SUS gasta mais. com certeza. E às vezes, assim, a pessoa ela não faz essa leitura em relação, por exemplo, à cultura. Porque Sim, a gente também tem que ter uma válvula de escape. Se a pessoa ela só trabalha a cultura, não. Você precisa ali ter o seu momento de criatividade, seu momento de relaxamento. Porque hoje nós sabemos que o mal do século aí, eles falam assim, ah, mas sempre teve, agora. Não, gente, é porque agora nós temos mais informação. sim. É igual o pessoal fala assim, ah, mas todo mundo sempre foi cansado a vida inteira. Não, é porque hoje tem um nome. Hoje, assim, hoje as doenças têm um nome justamente devido à comunicação. Sim, as pessoas têm acesso à informação, né? Tem uma geração que está vindo aí agora que talvez, assim, não é da nossa geração, mas por exemplo, eu sou da geração que às vezes a gente recebia informações sobre doenças, por exemplo, numa novela da Globo. Sim, sim, Eu lembro que teve uma novela onde eles falavam ali sobre câncer de mama. sim, E isso tem o quê? Uns 20 anos. A gente não tinha a informação que tem hoje. Hoje você abre as redes sociais ali. É claro que não estou falando que a gente tem que olhar as redes sociais, eu não tenho que procurar um médico, eu não tenho que fazer isso. Mas acende uma luzinha. sem dúvida. Na verdade, sua constatação, ela está muito correta. Quando você investe em esporte e ou espaço esportivo, Aham. não vou nem falar indiretamente. Diretamente Diretamente. você está investindo em saúde também. É óbvio que eu falei aqui da questão do espaço-tempo entre consulta, exame e diagnóstico como um gargalo nacional e que chega para nós nos municípios, inclusive nos municípios é até bem pior, né, do que no estado, talvez. Então, a gente precisa trabalhar com isso e também investir na prevenção. É muito comum, às vezes, as pessoas se perguntarem: por que que eu não posso procurar o sistema de saúde? Olha que curioso. Nós não temos um sistema de saúde que previne, a gente tem um sistema de saúde que trata. A Sim. pessoa, às vezes, nos indaga o seguinte: por que que eu não posso procurar o sistema de saúde para fazer um exame preventivo? Geralmente não pode. A pessoa chegar no posto, é muito comum ela estar lá relatando algo que está sentindo. Se você chegar no posto de saúde amanhã, por exemplo, e falar assim: ah, eu gostaria de uma consulta com o médico. Ah, o que que você está sentindo? Não, nada. Eles vão achar que você tá louco, que você tá louca, né? Uai, você não tá Veio à sentindo nada? O toa? que que você tá fazendo aqui? Mas quando a gente fala em prevenção, você já imaginou a importância, por exemplo, de um trabalho preventivo nesse sentido? Você quer ver um exame muito simples, que geralmente é sempre solicitado, mas quando alguém está sentindo alguma coisa, que é o hemograma. É um Uhum. exame simples, não é um exame caro quando você vai fazer no particular, por exemplo. Eu já vi campanhas laboratoriais aí da iniciativa privada de R$ 90 para um check-up Que dá completo, um principalmente panorama muito para o grande. homem, por exemplo, agora com Novembro Azul. Sim, Você sim. tem muito isso e aquilo ali é uma série de coisas. E geralmente as pessoas não têm esse acesso na saúde pública. Por exemplo, você não pode chegar hoje no posto e falar assim: olha, eu gostaria de fazer um exame de sangue, né? Mais comumente chamado, que é o hemograma, para ver como é que eu tô.
se tá faltando alguma vitamina. Quer dizer, não. Só se você estiver sentindo dor, aí você vai procurar um médico, aí o médico vai te avaliar, aí o médico vai solicitar para depois te diagnosticar. Ou seja, você não tem espaço para prevenção. E aí depois acontece o que você falou. Fica muito mais caro para o poder público tratar o paciente. Talvez se ele tivesse feito um exame ali, constatado uma situação, e ali ele tomasse um simples medicamento para uma correção, como você falou, por exemplo, a questão vitamínica, teria evitado outros problemas que de alguma forma é responsabilidade do poder público de tratar. E aí, Hamilton, tem uma coisa ainda que complica muito, por quê? Você citou o Novembro Azul, por exemplo. Sim, E ainda tem a questão dos preconceitos, sim, tem muito isso. Então, é uma soma de fatores, eu acredito que tem que ser quebrado. Mas eu sou otimista, sabe? Eu sempre acho assim que pode melhorar. Só pelo fato hoje de nós termos mais informações, de poder sim, buscar, de nós estarmos aqui debatendo esse assunto, falando, por exemplo, talvez a pessoa ela nem tinha noção, essa informação, por exemplo, que você falou sobre como que chega um projeto, tem que avaliar, tem que analisar. Porque tudo tem um cronograma, tudo tem que ser estudado, tudo tem. sim, E nós somos imediatistas. sem dúvida. Nós somos imediatistas. Às vezes a gente quer que tudo aconteça e não é bem assim. O que eu acho, eu gosto muito de ler os comentários. Você gosta de ler os comentários, né? Sim, Porque os comentários ali, eles estão sem filtro. Aí você consegue saber realmente o que que a pessoa pensa. E igual, por exemplo, em relação a essas campanhas, eu já vi, por exemplo, as pessoas falam assim: ah, só lembra do câncer de mama em outubro, sim, só lembra do câncer, do câncer de próstata, no novembro. E aí eu lembro que uma vez nós fizemos uma campanha, a gente foi até Igarapé, que nós criamos uma campanha que chamava de janeiro a janeiro, prevenção o ano inteiro. sim, Ou seja, a pessoa ela não tem que esperar o mês de novembro ou o mês de sim. outubro. Só que aí chega lá, a gente fala assim, ah, fui e não consegui marcar a consulta. Então, eles fazem, às vezes, um movimento muito grande, mas quando a pessoa chega lá, não consegue fazer a consulta. É porque geralmente essas datas são simbólicas, Sim, né? sim, importantíssima, inclusive. A ideia é realmente chamar atenção para aquilo, para a importância, a mobilidade. Mas a preocupação, ela deve ser constante. E eu vou até quebrar um pouco o paradigma, porque geralmente, quando alguém fala sobre o Novembro Azul e sobre o preconceito, geralmente sempre aparece alguém falando bonito, e não, que tem que quebrar mesmo esse preconceito e tal. Eu quero falar como homem que sou, Uhum. né? Tenho 47 anos, por exemplo. Ainda eu já fiz uns dois testes PSA, mas ainda preciso fazer também outros tipos de exame. Dizer assim que para o homem é doloroso, sim. Eu acho que todos aqueles que estiverem me ouvindo aqui, Sim, no fundo, eles vão entender o que eu estou falando. É doloroso, o preconceito geralmente é interno do próprio homem com relação a isso. já vem E enraizado quando eu ali. falo que eu vou quebrar o paradigma, é que eu quero dizer para eles, para todos os homens que tiveram acesso a essa entrevista, que eles não precisam se sentir mal porque pensam isso, não. Porque isso é interno, isso é da personalidade. Mas o que eu quero dizer também é que é necessário. Então, a gente não tem que fazer o exame, não é porque por causa de preconceito, a gente tem que quebrar o preconceito. Tem que fazer porque é necessário A para sua saúde é mais resguardar importante. a saúde que está em primeiro lugar. E se o homem não quiser fazer por causa dele, porque ele não está nem aí, talvez, para a saúde dele, então ele faça pela esposa, ele faça pelos filhos, ele faça pela mãe,
Porque quem é que aguenta ver uma mãe sofrendo? Eu nunca quero ver na minha vida a minha mãe sofrendo por minha causa. Então, E por algo que pode ser evitado. exatamente, com esse sentimento de se preocupar, então, com a mãe, com a esposa, com os filhos, caso ele não preocupe consigo mesmo, que o faça mudar de ideia e fazer o exame. 90% dos casos ou mais, quando descobertos de forma preventiva, são curáveis. Então, olha para você ver. Mais de 90%. Então, isso é muita coisa. É muita coisa. Então, ó, pessoal, todo mundo aí, ó, eu não tenho muita referência de idade, porque vai sempre mudando. Antes eram 45 anos. Aham. Aí agora eles falam que de 45 a 50. Então aí a turma dos 45 aí, bora todo mundo fazer exame aí para poder garantir, né, uma vida saudável aí ao longo dos anos. Sobretudo porque a expectativa de vida do brasileiro hoje aumentou bastante. Bastante. Então vamos aproveitar. A nossa expectativa agora, se eu não me engano, são 82. Pois é, por aí. Tempinho bom. É, vocês ainda estão com a expectativa melhor do que a nossa, maior do que a A nossa. mulher é 86. Ai, mas com Mas que bom, saúde, porque quem cuida da gente são as mulheres, né? tem isso. Então, imagina, elas têm que viver mais do que nós para poder cuidar da gente. Ô, Hamilton, isso que você falou é muito interessante, porque uma vez eu ouvi uma frase assim, ó, o adulto, 90% do que o adulto faz, ele não quer fazer, ele tem que fazer. Por exemplo, Sim, eu não gosto de ir na academia, mas eu tenho que ir. Então isso. eu não sou mais aquela criança que eu falo assim, ah, não vou. Não, não é que eu não vou, eu tenho que ir Sim, trabalhar, eu tenho que ir trabalhar, sim, fazer o exame, eu tenho que ir fazer o exame, ponto, não tem o que se discutir. sim. É essa questão, gente. A nossa saúde é mais importante do Sem que isso. E dúvida. nem precisa nem falar com a pessoa que você fez o Sim, exame, ainda tem né? isso, né? B. Ainda tem isso, né? Você vai lá, cuida da sua saúde e isso é uma coisa que diz respeito a você mesmo, né? E se você não quer falar, ah, eu não fiz, mas faz, não precisa falar, não, fui e fiz. Pronto, isso daí né? O segredo é brincar. Às vezes a gente, né, entre os amigos, a gente sempre faz piada com isso, no Sim. sentido, ó, você tem que fazer, já foi. Assim, eu acho que isso acaba suavizando, Tem que trazer uma talvez. leveza também para o Exato. assunto, para quebrar ali o Isso. gelo ali, né? Isso acaba suavizando então assim, mas o mais importante é que façam, né? Com Vamos certeza. fazer porque é extremamente importante. Você acredita que o nosso bate-papo já está quase acabando, amigo? Passou muito rápido, né? Sem dúvida, né? Geralmente Muito quando a conversa é rápido. boa, quando a conversa é Mineiro é boa, bom de prosa. é Mineiro, só faltou um cafezinho. Igarapé tem um cafezinho bom. maravilhoso. Além da nossa gastronomia, que é maravilhosa, né? Os Sim, nossos festivais lá, Igarapé bem. Sabor, Igarapé Bem Nossa, Temperado, são mara- festivais maravilhosos. eu sou suspeita a falar, tá? Sou suspeita a falar. Eu gosto muito de Igarapé. Acho um ambiente, a cidade muito charmosa. Meu esposo trabalha lá, em Igarapé. Igarapé, eu posso dizer, e não sou suspeito para falar, falo de coração aberto. Para mim, não, porque eu moro lá. Mas é o Aham. melhor lugar da região metropolitana para se viver. A melhor cidade. Tô fazendo propaganda, tá vendo? Já tô buscando investimento para nossa cidade. O mineiro, o que ele mais gosta é a gastronomia. Sim, Você já falou aí o quê? O que o mineiro, o que tem lá em Igarapé, que sim, inclusive os festivais assim, ficam super cheios. sim, sim. Eu já fui. E assim, aproveitando o espaço, né? Como a gente falou aqui de economia, de investimento, quero até dizer que Igarapé é uma das cidades que tem um grande potencial de crescimento. É uma cidade que está localizada estrategicamente às margens da 381, que é Sim, extremamente importante. Fizemos algumas alterações no plano diretor nos últimos tempos, tornando algumas áreas até então rurais em áreas de empreendimentos de grande porte. Estamos com previsão de investimento nessas áreas em infraestrutura para facilitar o escoamento da produção. Temos uma matriz energética extremamente importante, tanto do ponto de vista do fornecimento de energia elétrica, bem como do fornecimento de água potável.
E, portanto, Igarapé reúne todas as condições necessárias hoje para receber empreendimentos, seja de pequeno, médio ou grande porte. Portanto, empresariado mineiro e brasileiro, invistam em Igarapé. Os senhores não vão se arrepender. Ó, tá vendo que propaganda boa? Inclusive, quase fechando o nosso assunto aqui, a gente já começou a falar um pouquinho sobre esse assunto, mas o senhor também, como falou, é presidente da Comissão de Comunicação. E aí, para a gente, claro, falar mais um pouquinho aqui e falar sobre a importância da comunicação. O senhor já falou que aproxima, mas dá também transparência, né? Sem dúvida alguma. Dá transparência para o mandato representativo, que é aquele momento em que o vereador ou deputado, que seja, ele recebe a demanda, ele vai ao local. Inclusive, eu comumente faço isso. Se você entrar, por exemplo, nas minhas redes sociais, você vai observar em momentos que eu estou numa comunidade, por exemplo, narrando aquela demanda recebida para sinalizar não apenas para a população local que me demandou, mas para a população da cidade que naquela região existe aquele problema. E logo depois, quando a gente consegue solucionar, a gente retorna lá para fazer as considerações e os agradecimentos que a gente também tem que fazer, porque ninguém faz nada sozinho. No ato de representar, eu faço uma interlocução com o Poder Executivo, e essa interlocução torna-se bem-sucedida quando o Poder Executivo, através da sensibilidade que a gente entrega como representante, vai até o local e executa aquele Uhum. serviço, a gente retorna, faz o devido agradecimento e sinaliza para a população local e para a população da cidade que o nosso trabalho representativo está funcionando Está sendo feito. e está entregando o resultado que a população espera. Então, sob essa ótica, é extremamente interessante. E sob a ótica fiscalizatória, quando num ato fiscalizatório a gente representa o cidadão e faz com que aquele ato se torne público, Uhum. para que as pessoas saibam o que está acontecendo, e o processo legislativo de uma maneira geral. As reuniões nossas, por exemplo, da Câmara, elas são transmitidas em canais oficiais da Câmara, Facebook, YouTube, bem como são gravadas também. Uhum. Então, qualquer cidadão de Igarapé que quiser ter acesso a uma reunião, basta entrar no site da Câmara, tá lá a Saber reunião tudo que está gravada. sendo, né? Então ele consegue ouvir tudo, todas as falas dos vereadores, as defesas de determinados projetos, as cobranças do ponto de vista fiscalizatório. E nós inovamos a partir de 2018, quando nós, à época, eu já pertencia à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Portanto, então já são 9 anos que eu Uhum. pertenço à principal comissão da Casa Legislativa. Nós tivemos a ideia, à época, de também transmitir as reuniões de comissão, que elas não eram transmitidas. Uhum. Então, hoje, até as reuniões de comissão da Câmara, tanto as comissões permanentes como as comissões temáticas, elas são transmitidas e gravadas também. Então, qualquer cidadão. Geralmente a gente faz a nossa reunião ordinária toda segunda-feira às 14, a partir das 14, e a nossa reunião de comissão todas as terças a partir das 14 horas também. Uhum. Então tá lá sendo transmitida e sendo gravada também. E nela a gente discute de forma muito detalhada cada projeto. Então tem um determinado projeto de lei, o cidadão quer saber o que diz, o que significa, qual o impacto. Se ele assistir, por exemplo, uma reunião dessa nossa de comissão, ele vai entender perfeitamente. Então, sem dúvida alguma, a comunicação veio para ficar e a gente tem que explorar o máximo possível Essa esse ferramenta mecanismo. maravilhosa e poderosa, né? Sem dúvida. E aí também, o bom que a pessoa assistindo, ela começa ali a entender um pouquinho mais sobre a política, como ela é importante. Hamilton, chegamos ao nosso finalzinho aqui.
vou pedir para você, se você quiser deixar algum recado, quiser fazer algum convite, deixar suas redes sociais, tá? Para o pessoal que estiver nos assistindo, acompanhar você, cobrar, mandar mensagem, Sim. tá? Fica à vontade aí para deixar suas Bom, considerações finais. primeiramente, Natália, te agradecer mais uma vez pelo convite. Quero dizer que eu fiquei muito feliz, né, com essa oportunidade de estar Uhum. aqui debatendo assuntos importantes, não apenas para Igarapé, mas de uma maneira geral para o nosso estado, porque aqui a gente acaba falando para outros municípios Sim, sim. também, para muita gente. Quero cumprimentar e agradecer a todos aqueles que porventura tiverem acesso a esse vídeo, dizer que continuem acompanhando, que possam compartilhar, porque é extremamente importante, como você falou, que as pessoas tenham cada vez mais acesso à política, que possam entender como funciona, até para que no processo de escolha possam escolher bem aqueles que irão representá-los. Nós estamos aí com uma eleição, por exemplo, que se avizinha, Uhum. e uma eleição extremamente importante, porque nós trataremos ali de eleições estaduais e federais, né? Deputados estaduais, deputados federais, senadores, aqui falando do ponto de vista legislativo. Uhum. Então é muito importante que as pessoas entendam esse processo Para para saber fazer essa poderem escolha. escolher bem um deputado estadual, escolher bem um deputado federal, escolher um senador, saber como que se difere a função de cada um. Por exemplo, um deputado federal que representa de alguma forma regiões e macro-regiões do estado, e você já tem um senador que na verdade ele representa o estado Uhum. e não uma região específica. Então é fundamental a população saber disso para identificar se aquela proposta e ou pauta que um senador defende se está alinhado com a verdadeira função que ele exerce. Vamos pensar, por exemplo, que o que seria uma pauta de Estado? Uma ampliação de uma rodovia federal que corta nosso Estado, uma ampliação de uma rodovia estadual importante para o escoamento de produção. Essas pautas, por exemplo, são pautas que precisam ser defendidas por um senador da República para o nosso Estado. E é importante as pessoas saberem disso. Senão ela vai votar no senador simplesmente, porque eu vi na internet, ou porque eu gostei e tudo, É. e não se atenta para a real função de um senador da República. Às vezes eu vou votar no deputado porque eu gosto dele, porque ele está sempre na internet, porque ele fala uma coisa que eu gosto, mas não observa a trajetória daquele deputado, o que ele apresentou, por exemplo, de proposituras de leis que de repente vêm ao encontro do interesse público, o que ele apresentou, por exemplo, de defesa do Estado de Minas Gerais junto ao governo federal. Nós falamos aqui, por exemplo, da dívida pública do Estado. Quantos deputados federais e ou senadores a gente escuta, por exemplo, numa rede social, falando, por exemplo, da dívida do Estado? Quase que nenhum. E sendo que, na verdade, deveria ter uma frente parlamentar mineira que não observasse ideologia, porque aí o assunto não é segmento, o assunto é Sim, o Estado, e deveriam se unir para quê? Para defender o interesse do Estado. com Mas certeza. isso acontece? Não, Não. Porque um quer falar para um segmento, o outro quer falar para outro segmento. causa uma divisão. Ou seja, qual que é a preocupação? Agradar determinados públicos para que eu obtenha o meu objetivo eleitoral. E essa é uma preocupação e uma crítica que eu faço, por exemplo, de alguma maneira, aos nossos representantes federais. Peço que aquele que tiver acesso esse bate-papo, que possa pensar um pouco mais no Estado e, consequentemente, nas pessoas Uhum. e menos nos projetos individuais. E assim, como você disse, deixar aí as nossas redes, né? Quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, acompanhar aquilo que eu falei aqui com você, está expressamente publicado nas minhas redes sociais. Uhum. Avanços em infraestrutura, absolutamente tudo, discursos, Eu tá olhei lá. suas redes Pois sociais, é, tá, acompanhei, vi lá. tá tudo lá.
desde 2018, que foi quando eu comecei a engatinhar com a ferramenta Instagram, salvo engano, 2018, não, 2019. Então tem pouco Tem tempo pouco tempo. que eu aprendi a me comunicar também pelas redes. Mas isso daí tá melhorando. Igual o ano passado, as redes sociais, assim, o pessoal usou com força. Sem dúvida, Eu acredito que 2028 vai ser importante. Então, né, para aquele que quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, basta colocar lá Hamilton Martins, vereador, hamiltonmartins.vereador, que já vai me achar lá no Instagram e poderá acompanhar um pouco daquilo que nós falamos aqui, né? Vai poder testificar aquilo que a gente falou aqui, né? Então, te agradecer, viu, Natália, mais uma vez, agradecer toda a sua equipe de produção, um estúdio maravilhoso, um espaço maravilhoso. Desejo todo o sucesso do mundo para você, para toda a sua equipe, que outras pessoas também tenham a oportunidade de estar aqui com você, colaborando com a elucidação do que é a política no nosso município, estado e país. eu que agradeço o convite, tanto que você respondeu assim de primeira, se colocou à disposição para vir falar, e agradeço mesmo de coração, porque a gente sabe que não é fácil encontrar agenda, que a gente sabe que é muita correria Sim. de vocês. Eu entendo perfeitamente, sei como que funciona, mas o senhor ainda pegou um trânsito, mas mesmo assim veio, né, para falar aqui com a gente, então eu agradeço. E eu quero deixar um recado para quem estiver assistindo o nosso programa aí, para acompanhar o vereador e dizer que o nosso programa ele é feito pelo portal Gira Notícias, que todo o nosso programa estará disponível no YouTube e eu vou deixar lá e gostaria que você falasse quem é o próximo convidado que você gostaria de ver aqui no Gira Política. Para quem nos acompanhou, meu muito obrigado e até o próximo programa. E Hamilton, obrigada. Minha mão está um pouquinho fria, mas obrigada aí, Imagina, eu que tá? agradeço. Muito obrigada mesmo. Nada.